eu dar um share aqui. Minha tela. Estão vendo os slides aí? Sim. Deixa eu só mover isso daqui para baixo. Pronto. A gente está vendo o Miro por enquanto, Túlio. Então, peraí. Depois eu compartilho o Miro. Então, vou fazer uma introduçãozinha rápida aqui. Então, vocês estão no terceiro dia, né, da Sirius, começando com Tech. Vocês já conhecem a Sirius e hoje a gente vai dar os primeiros passos utilizando HTML e CSS. Para a gente tentar criar aqui, ver se nesse tempo dá para a gente construir juntos um portfólio ou um currículo online, e colocar online. Quem que eu sou? Só aceitar. Meu nome é Túlio, eu moro aqui em Belo Horizonte, eu sou formado em Engenharia da Computação pelo Cefet, eu fiz mestrado lá também. Eu trabalho como desenvolvedor web, já deve ter uns 11 anos mais ou menos. E aí também já desenvolvi vários aplicativos, mas o que eu gosto mesmo é da parte web, tanto back-end quanto front-end. Então, hoje, o que a gente vai ver? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre HTML, o que é, como que a gente constrói um projeto. Um pouco de CSS, né, que é o estilo da página, aí a gente trabalha o layout. Como que a gente faz para subir esse site simples para disponibilizar na internet. E quais são os próximos passos para quem quiser continuar na área. Algumas dicas. Hoje, então, vai ser bem mão na massa. Então, eu vou precisar que vocês acessem esse site aqui. Eu vou mandar o link no chat. Deixa eu copiar aqui. Enviar no chat. Eu vou até abrir ele. Acho que eu vou ter que abrir até numa abocuta aqui, como eu estou logado, só para mostrar. Deixa eu parar a apresentação, que aqui eu não consigo apresentar a tela toda. Deixa eu apresentar agora. Então, é esse site aqui, vocês vão precisar entrar, vai aparecer aí agora. Eu enviei o link no chat, que é esse Replit. Aí vocês vão vir nessa parte aqui de Sign Up, aqui em Pessoal, o Túlio teve uma pequena instabilidade, ele já está retornando aqui para a sala, tá?
Pessoal, o Túlio teve um problema, mas ele já está retornando aqui, acabou de mandar mensagem, tá? Então, vamos aguardar. Enquanto isso, pessoal, o Túlio pediu, então, para vocês cadastrarem no site, no Rapid. Então, eu copiei a mensagem que eu ia mandar, que o Túlio tinha falado. A gente falou mais cedo da chuva e sobre luz, e a luz dele caiu. Mas o site aí é o rapid.com. Lembrando de cadastrar aí para a gente continuar na aula com ele, beleza? Quem entrou agora, o Túlio teve um pequeno problema, ele estava aqui na sala, aí ele voltou. Aí lembre-se de fazer o cadastro aí no site, pessoal. Ô, Túlio, isso porque a gente comentou mais cedo, hein? Não sei se tem alguém de BH aí. Hoje em BH teve uma chuva, assim, de destruir. Mas deixa eu voltar aqui, deixa eu compartilhar. Não sei se todo mundo já registrou no site. É só ir naquela parte de Sign Up. E eu vou compartilhar a telinha aqui para a gente começar a criar o projeto. Isso, é esse endereço aí, agora ele mudou. Então vamos lá, todo mundo já registrou? Se alguém tiver alguma dificuldade aí, manda no chat. Eu vou tentar, de vez em quando, olhar o chat. Quando vocês registrarem, vai ter um título assim, Create, e aí vocês podem clicar nesse botão de mais aqui. Aí ele vai dar várias opções de templates já. Aí vocês podem procurar aqui, por exemplo, HTML, e aí clicar. Se vocês quiserem dar algum nome para ele, por exemplo, workshop. A gente vai criar. E aí, a estrutura dele é a seguinte. Aqui do lado esquerdo, ele tem os arquivos que ele já criou para a gente. Então, tem um index.html, um script.js, que é um arquivo JavaScript, que a gente não vai mexer hoje, e um arquivo que chama style.css. Aqui no meio é onde a gente vai editar o código. E aqui, nessa parte da direita, que está em branco aqui, é onde que vai aparecer o que a gente está fazendo. Para aparecer, a gente precisa clicar nesse botão verde aqui, Run. Então, clicando, ele vai mostrar essa frase aqui, Hello World. Agora eu vou explicar só um pouquinho da estrutura do HTML. Então, o HTML é um arquivo que ele começa com essa tag especial aqui, que é para indicar que é um arquivo HTML, e só ela que não tem o fechamento. Todas as tags HTML, você abre ela e você fecha. Então, aqui, se você olhar, tem aqui HTML, e aqui embaixo tem a mesma tag, só com essa barra
do lado esquerdo, que indica que aqui é o fechamento dela. Então, se você quiser, por exemplo, escrever um texto, o texto a gente utiliza parágrafo, que é o P. Só colocar um P, e aí já fechar ele também, que é o mesmo jeito, só com a barra do lado esquerdo. E aqui é o fechamento dele, então... Este é um parágrafo. E aí, só clicar em Run, para poder ver o resultado disso. E aí, o que eu comecei a construir aqui no Miro foi desenhar um projetinho simples para a gente discutir um pouco. A gente vai voltar para as questões do HTML, mas só para a gente ter um rumo do que a gente vai fazer hoje. Então, eu comecei a desenhar uma página aqui de forma bem simples. A Kelly, que é o X aí, vai até me xingar, mas tudo bem. Eu criei aqui um menu, que seria o topo da página. Então, eu coloquei o nome o meu nome. Coloquei aqui do lado direito da página um menu com home, sobre, projetos e um contato. E aqui eu criei uma estrutura básica, que aqui eu tenho um título com um subtítulo, uma palavra, um texto com uma pequena descrição, uma foto do lado direito, então aqui está dividido. E aqui tem outra seção, né, que está sobre mim, como introdução, uma outra imagem, algum outro texto, e uma parte de projetos com alguns cards aqui. A gente, se der tempo, a gente coloca também a parte de contato. E uma coisa interessante, se vocês começarem a reparar na web, é começar a ver as coisas como se fossem pequenos blocos, como se fossem caixas, que no HTML a gente chama de div. Aí eu vou só desenhar aqui uma forma para a gente... Então, aqui, se vocês pensarem, eu tenho uma página inteira, que seria uma caixa maior. Daí eu tenho outras pequenas caixas, que aqui, por exemplo, no menu, eu tenho uma caixa aqui que seria a navbar. Da navbar, eu tenho outras duas caixas dentro, que seria essa aqui que tem o nome, e outra caixa aqui que tem o menu. Vou até nem fazer uma em cima da outra, não, para... Tem outra caixa aqui. E aí, o mesmo na parte de baixo. Daqui eu tenho uma seção, que seria uma caixa maior. E aqui dentro, outras duas seções, que seriam essas duas caixas aqui de dentro. Então, vamos começar a desenvolver. A estrutura do HTML, ele é composta aqui. Deixa eu aumentar. A gente tem a tag HTML, né, que é para indicar que é o HTML. Ela abre e ela fecha aqui. Eu tenho uma tag que é o head, que a gente pode incluir alguns arquivos, por exemplo, essa tag especial aqui, que é o link, ela está fazendo referência a esse arquivo aqui, style. Então, é como se eu estivesse importando um outro arquivo para dentro da minha página. Aí eu uso aqui. Além disso, ele tem o título da página, que é esse que mostra aqui no topo igual aqui, ó, na aba. Então, tem um workshop, é o título da página. Então, eu posso colocar, por exemplo, meu nome aqui dentro do title. As outras aqui eu nem vou entrar em detalhe. E a gente tem a tag body, que abre aqui e fecha aqui embaixo, que é todo o corpo da página. Então, tudo que a gente fizer vai ficar aqui dentro dessa tag body. E aí a gente pode até começar a montar de acordo com essa ideia de caixas aqui que a gente criou aqui nesse desenho. Então, para criar uma caixa, a gente chama de div, que é como se fosse
um conjunto de dados que vai estar, uma parte da página que vai estar separada em um bloco. Aí a gente pode considerar que é uma div. Então, no desenho, a gente tem uma div grande, que é todo o nosso projeto, que poderia ser o body também, mas eu vou colocar dentro de um div, mais para frente vocês vão ver para quê. E aqui a gente pode começar a criar uma div para a navbar, que seria essa barra aqui de cima. E dentro dela, outras duas divs, né, que seriam o nome e o menu. Deixa eu apagar essa parte aqui. Esse é um parágrafo. Deixa eu apagar esse aqui também, para mim. Então, dentro da primeira div que a gente tem, a gente vai colocar o nome, no caso. Aqui, no caso, poderia ser... Aí tem várias formas em HTML de você escrever um texto. A mais simples é utilizando o P, que é de parágrafo, então é mais fácil até de lembrar. E tem outra que é o span. Mais para frente a gente vai ver a estrutura de uma página HTML, utilizando H1, H2, H3. Mas aqui, então, deixa eu só copiar, ver o que tem. Home sobre projetos contatos. Vou colocar tudo junto aqui, depois a gente vai separar. Home sobre projetos contato. Eu clico aqui em rodar. Ó, se vocês quiserem, eu não sei como que a melhor forma, se vocês querem ir fazendo junto, olhando por aqui, ou se vocês querem que eu compartilhe isso com vocês, e vocês entram, ou vocês vão fazendo na máquina de vocês. Como que vocês estão? Vocês chegaram a registrar no site, tudo direitinho? Tá, beleza. Aí, vocês podem ir pedindo para mim dar uma parada para a gente dar tempo, para vocês não ter que... Às vezes vocês dividem a tela, para ficar... Dá certinho. Então, vamos continuar aqui. A gente dividiu primeiro essa parte aqui do cabeçalho. Agora, vamos fazer essa outra parte aqui de baixo. E depois a gente começa a colocar o layout. Então, aqui... e um ponto importante que eu não falei. Isso aqui, esse espaço que tem entre as tags aqui, chama indentação. Por que o código funcionaria se estivesse tudo alinhado assim? Ia funcionar do mesmo jeito. Só que a gente faz isso para ser mais fácil para o desenvolvedor, porque para o computador não faz diferença nenhuma, mas para o desenvolvedor é mais fácil entender o que está dentro de o que aqui. Então, esse está dentro daqui. Esse aqui já está dentro desse outro. Então, é mais fácil. Então, é só vocês darem um tab e ir chegando para frente. Então, vamos fazer o próximo bloco. O próximo bloco faz outra div. Aqui. Sempre lembra de abrir uma tag, lembra de fechar ela, porque pode acontecer da gente esquecer, e aí depois o site fica todo torto e a gente não sabe o que está causando problema. Tá, aí agora aqui a gente tinha mais outras duas divs. A gente tem uma div aqui, que é esse primeiro bloco, e o bloco da direita. Deixa eu só passar para quem entrou agora, entrou depois, em qual site que a gente está. Só um instante, eu vou copiar aqui. Quem entrou depois,
eu vou pedir para registrar nesse site aqui, ó. Vou enviar agora no chat aqui, que é esse site. Quem entrou depois, pode entrar nele. Então, a gente começou a montar um HTML de um portfólio aqui. E aí a gente está trabalhando nele. Então, eu vou só escrever esses textos, porque aqui também eu tenho um texto aqui. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Então, vamos colocar eles aqui dentro, 2 blocos. Os outros 2 blocos. Então, eu vou ter mais outra div. Aí, no primeiro bloco, eu tenho um texto inicial, que é: olá, coloca. Eu sou o nome de vocês. Aí vocês podem colocar outro P aqui, que é qual a profissão de vocês. Software. E algum texto de resumo. Sou um engenheiro de software com web. Aí sempre lembra de clicar aqui no Run. E desse site é interessante que ele tem esse botão aqui, ó, Open in a New Tab. Que ao invés de ficar vendo pequeno aqui, ele abre numa aba separado. E aí pode ver melhor. Porque conforme a gente for colocando e estruturando, vai ficar ruim de enxergar aqui. Então ele tem esse link aqui. Agora, vocês estão vendo que eu usei P para tudo. Então, P, ele tem um padrão de parágrafo, que é tamanho de fonte, tipo de texto, todo esse espaçamento. Só que não é legal você ter um site só com o mesmo estilo de fonte. Então, a gente tem algumas tags em HTML que é para até estruturar a página em si. Então, assim, não sei se alguém sabe o que é SEO, que a gente faz otimização para motor de busca. O que é isso? Quando você faz um site, ou uma página de um blog, alguma coisa assim, escreve um texto, ele tem que ter uma estrutura padrão, que é o quê? Ele precisa ter uma tag H1, que é H1 quer dizer que é a coisa mais importante do site. Normalmente ela é utilizada em um título. Um H2, que é importante, mas não é tanto igual a H1, então você faz toda a estrutura do site. Então, aqui é só utilizar essa tag, H1. Eu vou fazer alguns exemplos aqui. H1. Esta. Isso aqui vocês não precisam fazer, não. Só para a gente comparar os tamanhos. H1, H2, H3, H4, H5. Vou mandar rodar aqui, só para a gente ver na página. Então, aqui, ele tem uma estrutura. Aqui ele já tem um tamanho maior, esse aqui um pouco menor, e assim por diante. Então, a gente, igual no nosso caso, aqui, olhando o nosso layout, que está aqui, esse aqui está maior. Então, a gente pode colocar ele como um H1, ao invés de P. Então, H1 e H1. Vou apagar essa parte. Então, agora, quando eu rodo, ele já começou a mudar. Outra forma, outra item importante que a gente colocou lá foi a nossa imagem.
A imagem, a gente tem uma tag especial, que é a IMG. Quando vocês estiverem usando esse site, se vocês fizerem digitar a tag, ele aparece essa parte aqui, que aí vocês podem ou clicar ou dar um tab, que ele já vai criar a tag para você. Então, ele já criou a tag para mim, com o que é necessário para ela. E a parte mais importante dela é esse SRC, que é o source da imagem, que é a imagem em si, que você quer colocar. Aqui, a gente não tem nenhuma imagem. Então, ou vocês podem pegar alguma foto de vocês, ou uma imagem da internet, e copiar aqui para esse editor. O que eu faço é o seguinte, eu crio uma pasta, aqui tem esse botão aqui, esse segundo botão, que é Add Folder. Então, crio uma pasta Assets. Assets é um nome comum de recurso. Então, vocês vão encontrar muito esse nome quando vocês estiverem desenvolvendo. Normalmente, imagens ou arquivos JS, CSS ficam nessa pasta. E aí, vocês podem... Deixa eu só pegar uma imagem aqui. Vocês podem só arrastar a imagem para cá, ela fica com esse fundo azul, e aí colar. Aí ela já faz o upload para a gente. Depois que vocês fizerem, é só aqui no SRC digitarem o caminho para essa imagem. Então, nosso caminho é a pasta assets /profile.jpg. Depois que colocou isso, só clicar em Run. Então, já apareceu a imagem aqui. Tranquilo até agora? Alguma dúvida? Vocês podem me interrompendo. Então, o próximo passo, para a gente não escrever tudo primeiro, vamos começar a mexer um pouquinho no layout para dar essa cara aqui no nosso layout. A gente pode começar... Deixa eu atualizar esse aqui tem que dar um refresh. A gente pode começar mexendo aqui no nosso menu. E aí, para trabalhar com... Deixa eu descer sobre o slide aqui. Deixa eu só copiar isso aqui. Colar o slide começar. Eu coloquei alguns sites aqui que são interessantes quando vocês forem trabalhar com HTML, CSS, com front-end. O primeiro deles, os dois primeiros, na verdade, são sites que têm fontes. O primeiro, na verdade, não é fonte, é um conjunto de ícones que é tratado como fonte. Então, a gente tem o Font Awesome, que é bastante usado. Deixa eu até abrir ele aqui. Que são um conjunto de ícones. Então, esses ícones assim bonitinhos que vocês veem no site, a gente pode adicionar no nosso. Aí tem esse outro site aqui, que é o Icon Scout, que eu vou passar para vocês, depois vai ser enviado os slides com todas essas referências. E ele, nesse Icon Scout, ele tem esse UniIcons, que é o que a gente vai utilizar aqui. A Kelly até perguntou se eu posso jogar os códigos do Figma aí nesse site. Você fala nesse aqui? E se for, você poderia jogar numa pasta como referência, né? Mas como no Figma você consegue... Para quem não sabe, o Figma é uma ferramenta que é muito utilizado para desenhar interface, igual eu fiz no Miro aqui, mas normalmente as pessoas fazem nesse Figma e ele já dá você consegue pegar as características do item, por exemplo. Eu fiz um bloco e ele tem uma cor X, eu consigo pegar qual que é essa cor, e aí fica mais fácil assim, para o desenvolvedor. Mas de julgar aqui direto, você pode julgar assim, como referência mesmo. Ou ir exportando lá no Figma o CSS seu e já julgar aqui. Então, já dá para você fazer isso também. Deixa eu voltar aqui. Um dos sites, eu vou ir copiando aqui, porque como ainda vocês não têm os slides, é esse que eu enviei, esse UniIcons. E para usar ele,
vocês podem colocar aqui, ó, Start Using. Vocês clicam aqui. Ele vai dar um link aqui para o CSS desses ícones específicos. Aí é só clicar aqui em Copy. Vocês vão copiar isso. E vão ir lá no código de vocês. Aí dentro da tag aqui, head, vocês vão colar o que ele que tem lá no site. Eu vou dar run aqui, não vai mudar em nada ainda. Ele só demorou um pouco mais, porque ele está trazendo um item externo, né, de outro site. E depois é só a gente tem esse botão aqui, ó, do lado esquerdo superior. Depois que vocês fizerem isso, de adicionar, copiar isso aqui, colar. Vou até colar aqui. Vocês clicam aqui nessa parte View on Icons. Aí aqui a gente tem todos os ícones disso que a gente acabou de adicionar. Então aqui na busca você pode pesquisar alguma coisa, por exemplo, Home. A gente tem um botão de Home lá. Aí você clica aqui no ícone, ele vai trocar aqui do lado direito, né, para o que eu estou escolhendo. E aí ele vai ter esse copy aqui. Eu vou copiar. E vou colar lá no nosso menu, aqui. E vou dar só um run aqui, só para vocês verem que o íconezinho apareceu aqui. Mas agora, esse layout aqui, ele não está muito bom, porque eu coloquei um parágrafo e coloquei todos os itens de menu. E eu quero que esses itens do menu sejam links clicáveis. Então, ao invés de eu usar P, eu posso fazer o seguinte. Eu posso utilizar aqui uma parte que seria de lista. No HTML a gente tem o L, que é para indicar que vai ter uma lista. Eu vou abrir e vou fechar. E dentro da lista, a gente tem, para cada item, a gente tem o LI. Então, eu abro aqui para a lista inteira, para falar que é uma lista, e para cada elemento eu uso um LI. Só que dentro do LI, eu vou querer que tenha um link. Para link em HTML, a gente vai passar várias vezes por essas tags, e depois eu mostro para vocês onde vocês vão ter referência para não decorar nesse início, ficar preocupado em ficar decorando. A gente tem um link que é o A. Então, se digitar A aqui, ele é referente a links. E aí ele tem esse href, que é a referência, que é para onde o link vai. Por enquanto, a gente não vai colocar nada, só que aqui dentro dela eu coloco o que é meu link. Então, no caso, o primeiro vai ser o home. Aí eu vou selecionar aqui o LI e fazer para os outros. Aqui. Várias cópias. Só apagar aqui. Vou deixar tudo alinhado. E vou copiar o que eu tinha de texto. Projetos e contato. E vou copiar meu ícone que eu copiei lá do outro site. Eu vou apagar esse P aqui. Essa tag I é que Espera aí, deixa eu só... Faltou o fechamento dele aqui. Eu copiei. Essa tag I, que ele está relacionado com ícone. E aí, o que dá qual que é o ícone que eu escolhi é a classe. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, aqui eu tenho... Vou rodar aqui, só para... Ele já ficou com cara desses links web bem antigo, que é um link azul e tudo. Aí agora a gente pode começar a modificar esse link. Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida? Vão perguntando. Se alguém quiser falar também, pode mandar uma mensagem, abrir o microfone e falar.
Então, agora a gente vai começar a mexer no nosso CSS para organizar isso. Deixar isso desse lado esquerdo, isso aqui do lado direito, colocar isso com uma carinha diferente. E aí a gente tem esse arquivo aqui, ó, styles.css. Ele está vazio. A gente vai começar a mexer nele agora. O style, o que é o CSS? O CSS aceita você pegar algumas tags HTML padrão. Então, por exemplo, eu tenho ali uma tag que chama body. Se vocês olharem aqui, que é a tag que engloba tudo. Eu tenho essa tag body, que já é do HTML, então é só eu escrever aqui body no CSS, e aí abre o colchete, dá um enter, e aí eu posso escrever, alterar propriedades desse HTML. Então, no caso, um que a gente utiliza bastante é o background, que é referente à cor do... Então, se eu coloco aqui, por exemplo, sei lá, F2, e rodar, ele mudou o fundo. Aqui não sei se dá para ver, mas ele mudou um pouquinho o fundo. Só que todas as cores, elas são dadas nesse hexadecimal. E ninguém sabe de qual é hexadecimal. Às vezes você decora só o preto e o branco, que é o branco é FFF. Aí é mais fácil. Só que quando a gente está construindo uma página, é interessante você ter um certo padrão de cores, sabe? Então, eu vou até pegar aqui no slide e vou mandar aí também. Acho que eu não coloquei esse, mas eu vou mandar. A Adobe tem esse site aqui, eu vou enviar aí no chat. Que ele te dá algumas combinações de cores. Então, ele dá a cor aqui análoga, tríade, e também tem essa parte aqui em cima, que tem esse trends, que aí são as cores que estão sendo mais utilizadas. Então, vamos clicar aqui. Então, aí ele separa por categoria. Então, tem lá Fashion, Graphic Design, Illustration, UI e UX. Aí ele te dá aqui uma paleta de cor. Então, vocês podem ou gerar uma lá naquela outra opção ou pegar alguma outra. Vamos clicar nessa aqui. Essa aqui já deu uma paleta de cor que combina já, criada por algum outro usuário, e ela está no Trends porque vários outros usuários estão utilizando ela. Então, a gente pode começar a compor o nosso site. A gente pode, às vezes, pegar aqui um fundo, né? Até o F2, que é quase um branco. A gente pode colocar ele aqui. E aí a gente vai começar a construir a nossa página. Outro ponto, que agora a gente precisa modificar esses links aqui, para eles não ficarem com essa cara de link. E aí o que a gente pode fazer, no caso? A gente tem duas formas de modificar, três formas, na verdade, de modificar o CSS. Você pode modificar de acordo com o elemento. Então, se eu pegar o L aqui e adicionar ele aqui, e aí eu quero que a minha listinha, não tenha esses pontinhos aqui na lista. Para isso, a gente tem um atributo HTML list style, tá no caps lock. List style none. Ele vai colocar minha lista. Eu estou colocando ponto e vírgula aqui, é mania. Hoje em dia nem precisa colocar mais. List style none, ele vai tirar aqueles pontinhos, para não ser como se não fosse uma lista, né? Que a gente não quer que o nosso menu seja daquela forma. Fica aqui do lado. Essa é uma forma da gente alterar. E outra forma também é a gente criar o que a gente chama de classe. E o que é uma classe no HTML? Ele é algo que você vai definir que, por exemplo, igual esse LI,
ele pode ser, por exemplo, um nave, que é de navegação, nave item, que é um item de... Aí você pode dar o nome que vocês quiserem para isso. Pode ser item, mas eu vou dar nave item. Essa classe é que eu vou... Quer dizer que eu posso ter vários elementos com o mesmo nome, que compõem a mesma classe, e eu aplicar um estilo só para esses itens dessa classe. Por que é interessante de fazer classe e não fazer eu pegar esse LI direto e já fazer aqui, assim, LI e modificar a cor dele, por exemplo, colocar uma cor diferente, e é interessante eu fazer por classe. Porque se na minha página eu tiver outro UL, outra lista lá para baixo, aí, como eu estou usando o estilo direto no atributo HTML, ele vai aplicar nos dois. Como eu separo por classe, ele só vai aplicar nos daquela classe. Então, é interessante utilizar isso. Class, aí a sintaxe é class, e passo o nome da classe. Outra forma também é utilizar ID igual algum nome. O ID é algo que deve ser único na página. Então, aqui seria, por exemplo, item 1, item 2 no de baixo. E aí, lá no CSS, depois eu vou voltar para essa página aqui, para quem estiver fazendo junto, copiar. Mas lá no CSS, quando eu uso uma classe, eu tenho que colocar ponto, e aqui, no caso, o nome da classe. O ponto é só para indicar que eu vou fazer o CSS dela, o estilo, em cima da classe. Se eu quero fazer em cima de um ID, eu tenho que usar esse jogo da velha aqui, o hashtag. Aí seria, por exemplo, item 1. Aí é a mesma coisa. Mas eu vou fazer como classe. Só para vocês saberem que tem como fazer o CSS por ID, por classe ou pelo elemento HTML. Deixa eu voltar para cá primeiro, só para apagar esse ID aqui. Tranquilo até aqui? Como que tá? Deixa eu ver aqui no chat. Ó, a pergunta do Jonas, a classe seria como endereço de uma parte, para poder mudar a cor, por exemplo. Isso. É isso que a gente vai fazer. Agora, que a gente colocou aqui a classe navItem, e aí a gente vai lá no CSS dela e eu posso colocar, por exemplo, um espaçamento nela, ou antes de fazer nela, a gente ainda pode criar outra classe aqui, que é nos links aqui, tá vendo? Que é o link de cada item do menu. Então, eu posso criar aqui, class igual a nav link. A gente sabe que é nosso link. Vou colocar para todas. Eu vou copiar e colar aqui nos links. E a gente vai fazer uma modificação nos links agora. Então, já volto para aqui. Ponto nav link. Abro aqui. E aí, eu não quero que tenha essa barra aqui no fundo, nem essa cor azul. Então, eu coloco aqui a classe que eu quero, a classe do link, e vou colocar o estilo nela. Então, eu posso colocar, por exemplo... deixa eu ver o chat, se tem mais alguma coisa. Não, tô tranquilo, né? Aí, o que eu posso colocar no link é, por exemplo, remover essa parte. Então, eu posso colocar aqui, a sintaxe é text decoration none, que aí eu quero que não tenha nenhuma decoração no texto. Então, se eu rodo aqui, ele tirou aquela parte. Só que ainda a cor continua azul. Ah, e só uma coisa. Todos esses atributos de estilo que eu estou colocando, eles ficam disponíveis, tem referências aqui no
nesse site, W3 School. Depois eu vou mandar para vocês, mas aí tem tudo aqui explicando, tem como testar as coisas aqui sozinho e tudo. E aí tem aqui todas as tags aqui, ó. Por exemplo, como que funciona, o que é um link. Então é bem fácil de encontrar. Depois eu envio para vocês. E aí ele tirou aqui, só que ainda está com a cor, essa cor estranha. Então, o atributo color. E aí eu defino qual cor que eu vou usar. Então, vamos pegar alguma da paleta. Vou pegar esse azul. Color. Ele colocou um hexadecimal aqui. E trocou as cores. Deixa eu só pegar uns ícones para todas ficarem com ícones aqui. Então, vou pesquisar. User. Copiar. Para colocar vários ícones aqui. Deixa eu ver. Vimeo aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa de projeto. Project. Vou pegar um envelope. Envelope eu vou pôr no contato. Contato. E pegar um alfabete. Vou dar aqui, só para ver. Todos os ícones aqui. E se eu tivesse esquecido de colocar uma classe em um dos itens aqui da minha lista, ele não ia aplicar o CSS. Não, mas eu coloquei foi no link, né? Deixa eu tirar aqui. Ele não ia aplicar o CSS. Então, aqui, ficou sem o CSS, está do jeito do link padrão. Aqui, tranquilo? Então, agora a gente pode deixar isso alinhado em de um lado o nome e do restante o resto do menu. Para isso, a gente tem essa div aqui, que é a que engloba toda essa parte, e a gente pode criar uma classe para ela, essa div. Então, a gente pode criar uma classe aqui, por exemplo, navbar. É um nome comum que se utiliza. Só lembrando que os nomes das classes podem ser qualquer coisa, você define. Só tem que ser o mesmo aqui do CSS. Então, a gente pode criar um navbar aqui, que é uma nova classe. E aí, para centralizar, colocar isso tudo na mesma linha e tudo, a gente tem algo que chama Flexbox. Então, se vocês pesquisarem aqui, tem até alguns joguinhos na internet que é para ensinar a usar esse Flexbox. Então, aqui, ele explica que as propriedades que vocês vão ter ao utilizar o Flexbox. Então, aqui, eu tenho um container, que é, no caso, igual o nosso exemplo, eu tenho uma div do lado de fora, que seria essa roxa aqui, e essas laranjas aqui seriam as divs internas. Então, ele tem aqui guias explicando como que se organiza. Então, é bem simples de encontrar e é só olhar como que é e aplicar. Então, no nosso caso, é mais ou menos assim, ó, a gente quer uma coisa de um lado, o nome de um lado, e o restante no final, sem essa do meio. Então, às vezes, a gente vai ter que usar algo do tipo space between. Então, vamos voltar lá para o código. Aí, para utilizar o Flexbox, a gente precisa colocar display flex, que é o primeiro passo. Aí, quer ver? Eu vou rodar só com isso, por enquanto. Aqui, ó, ele já colocou na mesma linha.
Isso aqui estava embaixo, agora está nessa mesma linha. O próximo passo é a gente colocar, que a gente viu no site lá, que é o Justify Content, que é o atributo. E aí ele tem várias opções. E uma delas é aquele Space Between. Aí aqui, só lembrando, ele até vai completando, né? Então ele está sugerindo Space Around, Space Even, Space Between. Então deixa eu rodar. Ele já colocou o nosso menu do lado direito. E o outro continuou do mesmo lado. Ok. A gente pode até modificar esse... Ah, uma coisa aqui que a gente pode deixar no nosso link. Tá vendo que eu estou passando o mouse em cima, não está acontecendo nada? Eu posso colocar algo que chama hover, que é o evento que acontece quando eu passo o mouse em cima. E para fazer isso, eu poderia pegar o mesmo nome da classe e colocar assim, 2 pontos, hover. E aí aqui eu posso fazer o que eu quero que aconteça quando eu passo o mouse por cima. E aí eu posso modificar a cor, por exemplo, color. Aí vamos lá pegar na paleta, outra cor. Peguei essa aqui. Color. Peguei esse azul, vamos rodar Run. E aqui agora, quando eu passo o mouse, ele está modificando a cor. Isso vale para qualquer coisa em HTML. Então, eu poderia colocar um hover aqui em cima, para quando o mouse passar em cima desse nome, dessa frase aqui, ele modificar a cor ou fazer alguma outra coisa. Vocês saberem que tem esse hover também. O Jonas até falou no chat aí que a parte mais difícil é colocar no lugar correto da página. Eu concordo, por isso que eu até comecei com a gente dividindo aqui, ó, dividindo em outros blocos, porque aí você tem uma noção de quantas divs você vai precisar e depois fica mais fácil de você até pesquisar, por exemplo. Ah, eu esqueci como que faz isso. Coloca uma coisa do lado esquerdo e outra do lado direito. Aí, às vezes fica fácil você procurar, quero alinhar, colocar 2 itens espaçados entre si. Você joga no Google, você certamente vai encontrar um Flexbox. Mas eu concordo com você. Então, tenta sempre pensar nessas caixinhas e depois, nem que vocês vão por parte, pesquisando e tudo, vocês vão conseguir. Até aqui tranquilo? Nessa parte do CSS, fizeram aí também. Aqui o nosso menu. E agora a gente precisa modificar isso aqui, que isso aqui está cada um, vão até ver lá no nosso, por aqui, no link que ele, aqui está de um lado aqui e o outro aqui. Agora a gente precisa alinhar esses itens entre si. Então, o que a gente pode fazer, assim, que vocês acham? A gente pode criar aqui, na lista nossa, uma outra classe, por exemplo, class neve list, por exemplo. E aí, lá no nosso CSS, coloquei essa classe aqui. E lá no nosso CSS, a gente pode colocar aqui um ponto, que é de classe, naveList. A gente colocou tudo na mesma linha, utilizando o displayFlex. Então, vamos tentar colocar do mesmo modo, displayFlex. E clicar em Run. Ele apareceu tudo na mesma linha já. Aqui. Só que ele tá muito colado aqui, ó. Se vocês olharem aqui, o ícone da casinha está mais colado aqui no sobre do que no home, que é o referente a ele. Então, o que a gente pode fazer? Dar um espaçamento nisso. Então, para dar um espaçamento, a gente tem
tem duas formas. A gente tem o margem e o padding aqui. Então, a gente pode usar, pode dar um padding que vai... Deixa eu só ver aqui nisso aqui. Atualizar. E aí a gente pode modificar cada elemento desse. Como a gente já tem uma classe, que é esse nav item aqui, a gente pode colocar lá no nosso estilo esse padding. O que é o padding? Eu vou mostrar para vocês lá no... Eu vou colocar um valor alto aqui, vou colocar 30 pixels. Vai ser alto. Vamos ver. Aqui, ele deu esse espaçamento aqui, que eu queria do lado direito. Mas se vocês olharem, ele também deu espaçamento em cima e do lado esquerdo, do lado direito. Então, ele funciona para que quando você der o padding, ele vai colocar em todas as partes, em cima, na esquerda, embaixo e na direita. Só que a gente só queria na direita, para dar esse espaçamento aqui. Então, ele tem um padding right aqui. E aí, se eu coloco agora, ele continua aqui na mesma linha, só que ele deu o espaçamento só aqui do lado direito, da forma que eu queria. E em CSS, a gente tem algumas unidades de medida. A gente tem a medida em pixel, que não é tão boa de utilizar, porque aqui a gente está colocando em pixel, e aí depende do tamanho da tela, ela não se ajusta. E a gente tem outras medidas, uma é o RN, que ela vai se ajustar de acordo com o tamanho da tela. Então, tem aqui, ó, se vocês pesquisarem Pix, deixa eu achar aqui, ó. Tem várias explicações de por que usar cada um, então a gente pode usar em Pix, nesse REM ou em EM também. E também em porcentagem. E aí, porcentagem, ele faz a porcentagem em relação ao tamanho da tela. Eu vou colocar esse aqui, não vai ficar tanto. Ok, já deu um espaçamento. Eu vou só modificar essa cor aqui, também desse título. A gente pode colocar ele... Opa, cliquei ele para adicionar um arquivo. Pode colocar ele até... Ele está como P. Posso colocar até como... Spam aqui. Vou colocar uma classe nele. Por exemplo, aqui imagina que fosse a logo. A logo aqui. Então, vou colocar logo, que é a classe. E por enquanto eu vou só pegar a mesma cor que a gente utilizou lá no Navilink. Aqui. Só que agora, como eu mudei para spam, ele ficou desalinhado. Aí, ou eu modifico aqui de novo, deixo como P, o parágrafo, que aí tem um espaçamento. E só modificar a cor. Ou eu posso fazer nessa classe navbar, fazer a mesma coisa que a gente fez lá no outro, que... Deixa eu chegar aqui. Navbar, a gente tem aqui esse display flex e o justify content. O flexbox, ele também permite você alinhar os itens tanto centralizado, ou para a esquerda, ou para a direita, que é com essa align items center. No caso, align items center. No meu não vai mudar nada, porque está o P, mas vamos colocar o span lá de novo, só para vocês verem que agora...
Aqui. Agora ele está alinhado nessa parte aqui também, com aquele Align Center. Ele não ficou lá para cima. Então, deixa eu atualizar isso aqui. Pronto. Tá, essa parte. Só que, olhando aqui, essa fonte não é muito legal de utilizar, que é a fonte mais básica, assim, que todo computador tem. Então, talvez seja interessante também a gente trocar a fonte. E um dos sites que vocês podem utilizar é esse aqui, fontes.google.com. Vocês vão ver que já começa a dar outra cara para o site. Então, deixa eu enviar o link aí para vocês. Fontes.google. Tem várias fontes que são, por exemplo, essa Roboto é muito utilizada no Android. Aqui, logo quando vocês entram no site, ele vai mostrar algumas fontes que são as mais baixadas, que ele vai estar ordenado aqui de acordo com a tendência, né? E aí tem algumas fontes aqui. Eu vou pegar essa, a Montserrat eu gosto muito, eu vou pegar essa Poppins aqui. Então, eu clico na fonte, aí ele mostra várias espessuras de fonte, tamanho, estilos, e aí você pode escolher os seus. Então, eu já tinha escolhido alguns aqui, que aí eu peguei esse regular 400, esse medium 500 e o semi-bold 600. Aí é só clicar aqui, ó, em Select this style. Aí ele vai selecionar, aí ele vai gerar, vai estar marcado aqui do lado direito como link, só que ao invés de link, marca aqui nesse import, esse @import aqui. Vou marcar aqui, está do lado direito da fonte. Quando vocês selecionarem alguma fonte que vocês gostarem. Aí eu vou fazer aqui, aí vai pegar que quando vocês trocam aqui, ele muda essa parte aqui de baixo. Vocês vão pegar a fonte que vocês gostaram, só que só essa parte sem o style, só a parte de dentro do style. E aqui, @import, copiar, e vão lá no CSS, e lá no início do arquivo CSS de vocês vão colar esse import. Então vai ficar isso aqui. O que ele está fazendo é ir no site do Google Fontes e baixando essa fonte que eu escolhi com os tamanhos que eu selecionei. Tranquilo até aqui? Todo mundo conseguiu acessar? Dar uma fuçada em alguma fonte? Se vocês quiserem usar a mesma que eu, já vou mandar aqui no chat. Aí é só colar isso no início do arquivo style.css. E aí no próprio Google Fontes também, ele até explica qual que é a regra que você vai usar. Aqui, ó, ele tem aqui, ó, Font Family, aqui embaixo. Vou colar aqui também. Font Family, que você vai utilizar. Então, eu quero que essa fonte esteja no meu site inteiro. Então, eu colei ela dentro do body, da tag body, que aí ela vai aplicar para todo o site. E por que tem mais de uma aqui? Tem essa, vírgula, essa. Se vocês olharem outros sites, às vezes vocês vão ver 3 aqui. É porque se der algum problema, por algum motivo, não... tem que colocar no começo... Não, essa parte aqui, respondendo a pergunta, tem que colocar no começo do CSS, o import. Mas essa aqui, se o seu body estiver lá embaixo, não tem problema, não. E aí, por que tem mais de uma, né? Se essa fonte não estiver disponível por algum motivo, ele vai utilizar essa. E aí, se tiver 3, ele vai usar... Se as duas não estiverem disponíveis, ele vai usar a terceira. E é por isso que tem mais de uma. Aí só adicionar esse font family dentro do body. Então, vou dar aqui, se vocês olharem aqui, eu vou clicar no Run. Aqui, a fonte já mudou. Então, vou até ver aqui no site normal. Vou até dar um zoom aqui para ficar um pouquinho maior. A fonte já mudou, já começa a dar uma cara um pouco mais profissional de trocar a fonte.
Aí vamos para o próximo passo agora, que é organizar, olhar lá no nosso Miro. A gente tem que dividir isso aqui. A gente já criou as divs, então eu tenho uma parte aqui, outra aqui. Então vamos ver lá, nosso site. Aqui, eu tenho a div aqui que é a dessa seção, que é onde está aqui, olá, eu sou Túlio. A gente pode criar uma classe para ela. No caso, a gente pode colocar aqui, por exemplo, class home, nome da seção. Aí lá dentro do nosso CSS, a gente pode pôr home. E aí a gente pode utilizar o display flex, para a gente começar a trabalhar com Flexbox. Vamos rodar aqui. Ele já vai ficar na posição que a gente quer. Aqui, que é alinhado. Então, vamos atualizar aqui. Ok. Já está da forma que a gente quer. Só que ele está muito colado, né? Então, indo lá na documentação do Flexbox, a gente tem esses aqui, ó, Flex Start, que fica tudo aqui no início da div, Flex End, que fica tudo no final, o Center no meio, o Space Between, Space Around, que tem um espacinho no início e no final, e outro, a gente pode utilizar, às vezes, o Space Between. Aí, para utilizar ele, a gente utiliza o Justify Content, igual a gente usou aqui em cima. Então, Justify Content, Space Between. Então, vou rodar aqui. Deixa eu ver. Aqui já fica a tela um pouquinho pequena para ficar observando essas coisas. Então, tem que ficar entrando nesse aqui e atualizando a página. Então, já ficou bem distante aqui. Mas no nosso desenho, também, a gente tem um espaço aqui, ó. Um espaço em volta. Então, o que a gente pode fazer? A gente já tem uma div, que é essa aqui que está logo abaixo do body, que pega todo a nossa página em si. Só que a gente pode até trocar ela, que deixar a navbar ou separada, ou pode deixar junto. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não, não tem. Então, vou continuando. A gente pode criar uma classe aqui. Vocês vão encontrar essa classe específica com esse nome, que é container, que é para a gente deixar um espaço do lado esquerdo e do lado direito da nossa página. E para a gente fazer isso, a gente pode ponto container da classe. Aí tem duas formas. A gente pode tanto diminuir o tamanho da nossa página, então eu posso colocar aqui width, que é largura. Aí eu vou colocar em porcentagem aqui, por exemplo, vamos pôr metade, 50%. Aí vamos só rodar aqui para ver. Vamos ver lá como ficou. Aqui, a nossa página ficou em 50%. Então, ele dividiu a página aqui ao meio e deu esse espaço todo. Só que a gente não quer que fique tudo alinhado à esquerda. A gente precisa de uma margem. Então, a gente pode utilizar margem. Na margem, ela tem aquela questão de esquerda, direita, tudo. A gente pode passar aqui, por exemplo, margem top, margem left, ou passar aqui o que a gente quer. Eu coloquei aqui um EM e alto. O alto, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a página e vai centralizar ela. Ele vai fazer que aqui tem que ser a mesma coisa daqui, da esquerda quanto da direita, e vai centralizar a
a nossa página. Então, o nosso container que está pegando em tudo, ou sim. Vou ver o chat. Tranquilo até agora? Estão dando para vocês pegarem, mais ou menos. Então, vamos lá. O próximo passo que a gente pode fazer é dar uma melhorada. A gente pode tanto modificar as cores, né, da nossa, dos textos e tudo, ou dar uma cara para as nossas imagens. É interessante, tem um site, quer ver? Deixa eu mandar para vocês, que é esse Blobs. O que ele faz? Ele cria imagens num formato... Tem vários geradores de blobs, que é esse formato, assim, de uma forma, né? Aí aqui, por exemplo, você consegue configurar, eu quero a randomicidade, né? Ou a complexidade da sua forma aqui, então. Aí ele pode fazer um via cor, ou um gradiente, caso você queira uma imagem para o seu site, ou tem uma opção aqui que é imagem. Então, deixa eu enviar esse site para vocês. Eu vou enviar até com essa opção aqui. Eu vou explicar para vocês o que normalmente eu faço. Aí nesse site ele já vai estar com essa imagem aqui de teste, com esse formato. Aí vocês podem mexer aqui no formato. E aí tem uma opção aqui que é isso aqui, ó. Do lado esquerdo tem assim, View SVG Code. O que é o SVG? O SVG é um formato de imagem para a web que é como se fosse um desenho. Pensa nele como se fosse um desenho. Então, aqui, quando você clica aqui nessa parte do lado esquerdo, View SVG Code, ele abre essa parte aqui, Get Code, e aí tem essa opção aqui, Copy Code. Eu vou copiar e eu vou colar lá no nosso editor de texto, só para a gente ver aqui. Ó. Eu vou colar aqui em cima da imagem. Deixa eu só ajustar isso daqui. Então, o que ele faz? O SVG. Isso aqui vocês não precisam nem preocupar, que é só ele fazer o desenho em si daquela forma que a gente desenhou lá naquele site, essa forma aqui. E aí, ele tem uma parte aqui embaixo, se vocês olharem, que tem assim, ó, image, aí tem aqui href, que é a referência, e tem o site em si, o site que a gente... O site dessa imagem do cachorro, né? Então, ao invés de usar essa imagem aqui, a gente vai usar a nossa. Então, eu vou substituir aqui. Eu vou até apagar essa aqui. Vou mandar rodar. Aqui aparece pequeno porque tem uma questão aqui do tamanho, mas vamos lá aqui no outro vai ficar melhor. Aqui, aí ele já fez em uma forma diferente aqui, com a imagem. Então, assim, é para não ficar aquela questão das fotos, quando vocês for fazerem um site, às vezes você chega a estar aquelas fotos todas quadradas, do mesmo padrão, às vezes é interessante vocês modificarem assim, aí é legal de utilizar isso. E aí é só gerar lá da forma que vocês gostarem naquele site, nesse aqui, e depois copiar a imagem e substituir pela sua no seu site. Não sei se vocês já conheciam esse site. Deixa eu ver o chat. Isso, é um formato mais orgânico. Tem até alguns sites desses que geram isso, fala de isso, tem uma figura orgânica e tudo. Então, acho que fica bem legal. E acho que dá outra cara, assim, para um site, em vez de ter. E tem outros geradores. Eu gosto desse por causa dessa questão mais fácil de colocar imagem. Mas tem outros geradores. Só procurar, assim, gerador de blobs Generator. Aí vocês vão encontrar.
Tranquilo até aqui. Vamos ver. Aqui a gente já está um pouquinho melhor. Vocês podem aumentar essa fonte aqui também. Tá. Agora a gente vai fazer outra seção, a seção de sobre. Então, é o mesmo princípio que a gente utilizou. Então, deixa eu só diminuir isso aqui, tirar os espaços em branco, ver aqui, ó. Olha essa div, aí você olha nessa linha aqui, ele mostra que está fechando nessa aqui. E essa outra div aqui de cima está fechando no container. Então, vai criar, tirar esse espaço aqui, vai criar a nossa aqui dentro. A nossa outra seção. Div. A gente pode colocar aqui, que a gente já viu, a classe, né? Então, que é sobre, aí você pode colocar em português, ou, se preferir, pode colocar em inglês. E aí a gente tem a nossa estrutura lá, que é, vamos ver lá, como que estava. A gente tem aqui um título, uma imagem, um texto aqui. Então, vamos lá. No título, a gente pode colocar em outra caixa, né? Outra div. Aqui eu vou colocar sem ainda as outras tags, só para a gente marcar. Título vai ser sobre. Aí a gente vai ter outra div, que vai ser referente à imagem que a gente vai colocar. E uma outra div para o nosso texto. Para o nosso texto aqui. O texto eu vou colocar aqui como um parágrafo. T. É só para ter um texto aqui, para não ter que escrever, eu vou pesquisar aqui. Vocês podem, tem uns geradores de aquele Lorem Ipsum, e tem também gerador de Lero Lero, por exemplo. Que é ele só gera alguma frase sem contexto nenhum, assim, que você lê, você não entende nada. Então, vou copiar aqui, colar aqui, desse gerador de Lero Lero mesmo, para a gente ter algo. Aqui é o título, e aqui vai ser nossa imagem. A imagem, a gente pode utilizar o IMG. Então, agora eu preciso de uma imagem. Naquele site que eu passei para vocês, nesse Icon Scout, ele tem uma parte que é de ilustração. Então, se vocês chegarem aqui no... Ô, Lucas, você levantou a mão, pode falar. Se quiser abrir o microfone para falar. Gente, pronto, me ouvindo? É só porque senão vai avançar demais. O Jonas perguntou onde que você colocou o código da foto. Ah, tá. Que ele estava programando na hora. Tá, eu não vi, não. Não, sem problema. O código da foto, eu substituí aquela foto que eu tinha antes. Então, aqui, ó, eu vou até copiar aqui e colar a foto que eu peguei. Eu tinha uma div, aqui, ó, a estrutura era a seguinte. Eu tenho a div, deixa eu ir aqui, que aqui fica mais fácil. Eu tenho a div home, que é como, aqui, ó, deixa eu inspecionar a página. Aqui eu não ia falar, mas é uma outra ferramenta que a gente tem no trabalho. Vou colocar aqui do lado direito. Aqui, ó. Eu tenho uma div, que é a home, que é esse bloco todo. Aí dentro dela eu tenho outras duas divs. Uma é a do lado esquerdo, que tem os textos, e a do lado direito, que tem só a foto. Então, eu só colei aquele código que eu peguei lá naquele site Blobs, e aí eu fui e coloquei dentro do... Deixa eu abrir aqui. Eu coloquei aqui dentro da div. E aí, eu só tive que substituir aqui no href esse Asset Profile. Beleza? Alguma outra dúvida nessa parte?
até então. Tenta fazer aí, é só copiar lá do site e só lembrar de trocar aqui onde está a outra, o href, pela sua. Então, vamos fechar aqui. Aqui já está o texto. Aqui o sobre, eu não coloquei com nada, né? Então tá. Cadê? Sobre. A gente pode colocar aqui dentro de um H2. Vamos dar um run aqui, só para ver aqui como que ficou. Ficou um pouquinho maior. A gente pode colocar um subtítulo aqui. Vamos colocar um B. Algumas informações. B. E o que eu ia falar é o seguinte, naquele site que a gente pegou a fonte, pegou os ícones, né? Ele tem também ilustrações. Então, se vocês virem aqui em Explore, vou mandar de novo o site. Ele tem uma parte que são algumas ilustrações gratuitas, tem outras que são pagas, mas aí, deixa eu entrar aqui nas gratuitas. Ele tem algumas imagens que às vezes vocês podem baixar e tudo. Vocês podem baixar aqui em algum formato, SVG, PNG. Vou baixar uma imagem aqui só para colocar no site também. Deixa eu só pegar ela aqui rapidinho. Um instante. Aqui. Só renomear ela sobre. E vou jogar aqui dentro do Assets. E aí é a mesma estrutura, né? A pasta, tem que fazer o caminho. A pasta e aqui sobre. Vou rodar. Vamos lá ver como que tá. Eu esqueci. Aqui eu coloquei só o nome do arquivo e esqueci a extensão. Aí por isso que não apareceu aqui. Então, só lembrar de colocar a extensão também. .png. .png. Ok. Agora deve ter aparecido. Apareceu e apareceu gigantesca. Tá vendo? Ela tá aqui no canto aqui. Aí agora a gente pode reduzir o tamanho dela. Para reduzir o tamanho dela, a gente pode colocar aqui ou já passar o tamanho direto, ou, se preferir, criar uma classe, por exemplo, about image. Aí lá no nosso estilo, a gente tem que criar aqui, por exemplo, about image. Aí a gente pode colocar aqui o tamanho dela, né? Width. Deixa eu colocar alguma coisa aqui. 30%. Só para ver o que vai dar. Ainda está gigante aqui. Deixa eu só ver. Image. Peraí, acho que eu fiz uma coisa errada. Então, vamos colocar em pixel max. Ó, a gente tem o width, que é o tamanho, e a gente também tem o max width, que aí fala que ela só pode ter aquele tamanho no máximo. Vou colocar isso aqui. Esqueci, dá um run. Aqui, ó. O da classe não tá pegando, então eu coloquei direto aqui.
que o atributo de a imagem, ele aceita você passar o tamanho já nele. Então, eu não preciso criar uma classe, eu já posso colocar aqui tamanho, né? Largura é igual a 200 pixels. Então, lá, agora, ela já está menorzinha aqui. Só que não está centralizado igual está no nosso Miro aqui. Então, o que a gente precisa fazer? O que a gente utilizou nos outros, a gente utilizou o Flexbox, que é uma maravilha para fazer essas coisas. Então, eu já criei a classe about aqui? Não. Vou criar aqui ponto .about, que é a classe da seção, referente à seção que a gente está trabalhando. E a gente pode pôr aqui, vamos fazer por parte. Display, flex. Agora vamos rodar aqui. Agora nós vamos aprender mais uma coisa de Flexbox. Ficou tudo na mesma linha. E não é assim que a gente quer. Então, o que a gente precisa fazer? Tem um atributo do Flexbox que chama Flex Direction. Isso tudo tem na documentação lá. Então, assim, você vai decorar só depois de muito uso. Então, é só procurar sempre a documentação. Como que é o Flexbox? Igual tem nesse site aqui. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Flex Direction. Aqui. Por padrão, o Flexbox cria tudo com esse Flex Direction Row, que quer dizer que está na mesma linha. Então, ele vai... Por isso que a gente coloca o Display Flex, ele já fica na mesma linha. Só que a gente quer em coluna. Então, ele tem o Flex Direction Column, que é de coluna. E, além disso, ele tem o Reverse, que é se eu quero ao contrário. Então, aqui, ele tem todas essas opções. Aqui, Flex Direction Row, que é o padrão que a gente utilizou nos outros. Row Reverse, que é o contrário. E o Column. Então, vamos colocar lá. Flex Direction. Opa, tá digitando. Column. E vou mandar rodar. Vamos ver lá no outro site. Ele já ficou aqui do jeito que a gente queria, né? Em colunas. Mas ainda está tudo alinhado para a esquerda. Aí o que a gente pode fazer é o que a gente utilizou lá, até lá no outro. O Align Items. O Align Items, ele alinha os itens em relação à vertical. Que foi o caso que a gente alinhou esse tulho aqui, que estava para cima, a gente desceu ele para baixo, só de colocar. Só que a gente também precisa alinhar eles horizontalmente. E para isso a gente pode utilizar o Justify Content, que é um outro atributo, que é Center. Então agora, se a gente for, tem que mandar rodar, Run, e vamos ver aqui. Aqui eu escrevi errado, peraí. Align. E não sei se vocês repararam, que eu escrevi errado, ele marcou aqui, tá vendo? Normalmente as IDEs, que é o que a gente chama os editores de texto que a gente utiliza quando está programando, eles têm uma marcação que avisa que algo está errado. Então, já te mostra, já te ajuda bastante. Então, agora a nossa página está toda alinhada aqui. Apesar de que essa parte aqui a gente também pode alinhar, deixar centralizado, porque aqui é uma div e a gente pode colocar ela bem no meio. E, além disso, dá um espaço, né, entre essas seções. E para dar um espaço, a gente tem uma forma que vocês viram mais cedo, que é o margem, a gente pode dar uma margem, mas eu também queria mostrar para vocês só como se fosse o Enter no HTML, que é só escrever assim, ó, BR. Ele dá uma quebra de linha. Então, aqui, se eu colocar vários BRs aqui, ele vai dar um espaçamento entre essas duas seções. Quer ver? Aqui. Tá vendo? Que foi até muito.
Mas não é muito recomendado utilizar o BR, porque muitas vezes a gente não tem um controle preciso, assim, de... Então, normalmente usa um BR só para você quebrar a linha mesmo de alguma parte do seu HTML. E aí, eu queria mostrar para vocês também a questão dos links, que eu não falei aqui em cima. Que a gente só criou os links, mas eles não estão levando para lugar nenhum. Como é tudo na mesma página, se eu faço um link, assim, quer ver? Deixa eu achar o link aqui no menu. Eu fechei aqui, se vocês clicarem nesse menos, ele fecha, fala colapsa, caso você não esteja mexendo mais, é legal você ocultar assim, que aí você não fica tendo muito código. O link, eu não coloquei o href aqui. O href, ele espera uma URL. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, chegasse aqui e copiasse, por exemplo, sei lá, esse site aqui, blogs, e colocar aqui no lugar do href, aqui, e vou rodar aqui run. Aí eu coloquei aqui no home aquele link, se eu clico, ele joga lá no outro site. Só que isso é só para mostrar como que é link externo. Aí ele tem uns outros atributos, que é, por exemplo, se eu quero clicar no link, ele abrir outra página, ao invés de só mudar a página que eu estou, igual eu fiz. Tem essa opção também. Ou, internamente, se eu quero só que eu clico aqui e vai para a seção que eu criei. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar a hashtag, um sinalzinho de tralha aqui, e colocar qual que é o nome da seção. Só que nesse caso, ele está usando em relação ao ID, não a classe. Então, o que eu preciso fazer? Em cada seção do meu site, eu vou ter que escrever aqui ID igual a home. Aí, por exemplo, no sobre, eu vou ter que colocar ID igual about. Aí, lá no meu menu, eu faço a mesma coisa. Em href aqui, eu coloco, por exemplo, about. Aqui no projeto, eu coloco, por exemplo, projects. E eu não tenho essas seções ainda. Contact. E vou salvar aqui, para mostrar para vocês. Aqui minha página é pequena, ela não vai fazer diferença, sabe? Mas quando vocês tiverem outras coisas no seu portfólio, você vai clicar, ele vai descer até a parte que vocês fizeram. Ok? Ele é aquelas páginas que você clica, ele vai para o lugar. Aí é feito dessa forma, utilizando o ID. Deixa eu ver o chat aqui. Tem uma pergunta, se você quiser usar alguma animação, só colocar no link da animação, no href. Você fala animação de quando você clica, ele vai para algum ponto? Seria isso? Eu acho que seria na imagem, Túlio. Se ao invés da imagem PNG, colocasse uma animação. Estava mais ou menos nessa parte na hora que ela fez a pergunta. Pode colocar. Aí você coloca o link, aí ele vai para a imagem. Aqui, na verdade, ele vai para qualquer parte do site que tenha esse ID. Então, se você colocar o ID aqui em qualquer coisa aqui, nesse texto aqui, por exemplo, ID igual, aí ele vai para essa parte do site. E aí tem como colocar, que aqui do jeito que você clica, ele vai direto, tem como colocar um movimento mais suave, ou, não sei se já viram algum site que é assim, dá para fazer dessa forma também. Ok? Eu queria mostrar mais coisa, mas como o nosso tempo está quase acabando, eu quero só para vocês verem como que eu poderia publicar isso de forma gratuita. Eu vou mandar para vocês o guia de como publica. Nesse site, na verdade, ele cria para vocês uma URL que eu posso até passar para... Você pode até passar para outra pessoa e tudo, igual a que a gente está mexendo aqui, é essa. Ele cria uma URL, mas é de acordo com o que você está desenvolvendo.
Para publicar num site, quando vocês tiverem um portfólio todo pronto, ou algum outro site estático, né, que é o que a gente está fazendo aqui, só tem HTML e CSS, vocês podem usar um site que chama Netlify. Esse aqui, ó. Ele é um de publicar estático, eu vou mandar aqui. Eu vou fazer aqui como eu faria, mas depois eu mostro para vocês. Que aqui, ele aí já é um pouquinho mais avançado, mas não é nada de outro mundo. Mas todo mundo acho que já fez alguma vez na vida algum documento de Word que colocou assim, versão final. Aí depois teve que modificar e colocou assim, versão final. Aí depois criou outra cópia e colocou versão, essa é a final. Isso é uma forma que a gente fazia de controle de versão. Então, a gente fazia controlava a versão do nosso arquivo local. Mas na computação, a gente tem ferramentas que fazem essa gestão da versão atual, né, do seu software ou do seu arquivo, qualquer coisa. E uma das utilizadas é o Git, que talvez em outro workshop a gente pode mostrar. Mas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou baixar esses arquivos aqui todos. Vou baixar aqui. Download zip. Eu vou só mostrar o fluxo aqui. Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Então, eu só baixei todos os arquivos aqui para minha máquina. Vocês não precisam prestar atenção, mas que eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar dentro eu estou na pasta do workshop, eu vou criar esse controle de versão para mim. E aí, tem um site que é chamado GitHub, que é um site como se fosse um repositório de códigos. E aí tem códigos que são públicos, códigos que são privados. Então, eu vou criar um repositório para guardar esse código que a gente fez. Então, criei aqui um nome, né, que é só um repositório chamado Workshop. Vou criar. Aí ele me dá as instruções aqui de o que eu tenho que fazer e tudo. Aí está utilizando esse Git, que é esse gerenciador de versão e tudo. Aí eu vou só fazer o que tem que fazer aqui. Que é adicionar esse. É como se eu adicionasse uma pasta na nuvem para me enviar meu projeto. Então, agora eu posso... Isso aqui. E aí é o seguinte, eu vou atualizar essa página, que está com a instrução. E agora eu enviei o código do meu computador para o GitHub. Então, agora eu tenho esse código todo aqui de um projeto. Então, normalmente, as empresas, elas guardam os códigos, não é na máquina de cada pessoa, elas utilizam uma ferramenta, por exemplo, esse GitHub, para guardar os códigos que os funcionários trabalham e tudo. E aí você consegue trabalhar junto com outras pessoas, é bem interessante. E aí, agora eu vou lá no Netlify. Vou logar aqui. Aí, se quiserem registrar, ele tem algumas coisas, ele é pago, mas para coisas simples ele é gratuito. Então, aqui, ó, ele tem, você pode usar, igual meu plano é gratuito, então eu posso usar de banda 100 GB, dá bastante coisa. Aí tem um botão aqui que é Add New Site. Aí eu posso fazer aqui, ó, importar de um projeto existente, fazer manualmente, ou começar de um template. Aí eu cliquei ali na primeira opção, que é importar de um projeto existente. Aí ele me dá um tutorial aqui que eu vou conectar o meu GitHub, que é aquele outro site que eu salvei, esse site aqui que eu salvei o código do workshop. Eu vou clicar aqui no GitHub. E depois eu acho meu repositório aqui, workshop.
Aí eu cliquei aqui, só selecionei o projeto, né? E vou clicar aqui, Deploy Site. Aí ele vai fazer esse processo de mandar o site para um servidor, que aí é chamado Deploy. Essa ação. Então ele está fazendo aqui o Deploy. E aí depois o que ele faz? Ele vai me dar um endereço desse site. Aí o que eu posso fazer? Eu posso comprar um domínio, aí eu posso entrar lá no Google Domains. Se for um domínio internacional, tipo um .com, eu posso registrar aqui no Google Domains. Ou eu posso utilizar o registro.br, que é o brasileiro. Então, assim, se eu quero registrar um domínio, por exemplo, .com.br, .gov.br, alguma coisa, eu entro aqui, compro esse domínio. A taxa de um domínio hoje, acho que é R$40 em .com.br por ano, então não é caro. E aí, vocês terem Deixa eu atualizar isso aqui. Vocês terem um site com o nome de vocês, com um currículo, com alguma coisa assim, é interessante, né, editar o nome, que aí vocês conseguem até, se vocês comprarem o domínio, vocês terem um e-mail com o nome de vocês e tudo. É interessante também. E aqui ele gerou essa URL aqui. Então, se eu clico nela, ele deu o site que a gente fez aqui hoje. Não está completo, ainda faltou outras partes, mas no tempo era curto. E agora, depois, eu compraria o domínio aqui, por exemplo, tulio.com.br, que com certeza não está disponível, mas aí, dentro do registro BR, você consegue vincular para quando a pessoa digitar o nome do seu domínio, tulio.com.br, o registro BR aponta, joga o usuário nesse endereço. Só que o usuário não vai ver esse endereço, ele vai ver o nome do domínio. Então, assim, porque na internet está tudo em servidor, com nomes esquisitos assim, ou números, só que a gente tem essa questão do domínio para mapear, para a pessoa não ter que decorar esses nomes assim, desse tipo. E aí, está no ar. Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queriam? Vocês têm curiosidade de saber? Pode abrir o microfone e falar, perguntar, ou perguntar pelo chat. Que a ideia aqui foi vocês terem, assim, eu sei que é muita informação para um primeiro dia, para muita gente que nem viu, mas eu espero que tenha contribuído um pouquinho, vocês ver que é possível, não é tão complicado como parece, de às vezes criar um site, e a gente tem muitas ferramentas que podem auxiliar a gente, igual hoje a gente utilizou esse Blobs, utilizou a de cor, utilizou a de ícones, então acho que é bem interessante. Então eu vou enviar para vocês, depois o Lucas deve enviar, eu passo para ele esses slides, com algumas referências, tem até esse site aqui que é bem interessante, chama CodePen. Deixa eu abrir ele aqui, só para mostrar. Ele tem aqui essa parte aqui, Search Pens. E aí ele tem várias coisas aqui. Quer ver? Por exemplo, card. Eu vou digitar na busca aqui. Aqui em cima. Ele tem exemplos de CSS e HTML que as pessoas criam e publicam nesse site para que você possa copiar, entendeu? Então, aqui tem esses exemplos de card, aí aqui tem o HTML dele, tem o CSS que foi usado, se tiver JavaScript tem aqui também. Então, você pode pegar referências, então, normalmente eu faço isso, e tentar ver o que outras pessoas estão fazendo para se basear o layout em outros, assim. E aí, tem alguns outros aqui. E para quem quiser ir além, fica aqui também um convite, que a gente vai ter um fellowship de desenvolvimento web. O que seria isso? É um curso voltado para pessoas que não sabem programar,
que a gente tem uma parte inicial que é de onboarding, então as pessoas vão se habituar com as ferramentas que a gente vai utilizar no curso, igual no curso a gente não vai utilizar uma ideia dessa aqui, a gente vai configurar em cada computador e tudo. E aí depois a gente tem uma parte de programação, então a pessoa vai aprender a linguagem Python, ela é muito utilizada, além do desenvolvimento web, em ciência de dados. Então vai aprender desde o básico lá, como que escreve uma classe, o que é orientação objeto, tudo. Vai ter um módulo que vai ser de front-end, que aí vai pegar essa parte HTML, CSS, JavaScript. Vai ter uma parte de aprender a trabalhar com banco de dados. E depois vai ter uma parte que vai aprender um framework que chama Django. O Django é como se fosse um conjunto de ferramentas criadas em Python para facilitar o desenvolvimento web. Então, você consegue desenvolver bem mais rápido. E esse Django, por exemplo, se vocês pesquisarem, ele é usado em grandes empresas, por exemplo, o Instagram mesmo, grande parte dele é em Django, dentre outros. E no final do curso, a pessoa faz um projeto em grupo e tudo, com acompanhamento. E aqui tem um link, e eu vou mandar para vocês. Vai ter no slide. Quem tiver curiosidade de fazer. E eu vou deixar também aqui meu contato para caso alguém queira mandar uma mensagem, ficou com uma dúvida e tudo. Se vocês quiserem, eu posso até passar esse, para quem não fez. Deixa eu ver como que eu vou deixar aqui esse workshop como público, aqui no GitHub. Acho que se vocês entrarem, vocês conseguem baixar o código. Se quiser também, Túlio, me mandar o zip depois, a gente adiciona um link no e-mail que a gente vai enviar de resumo para o pessoal baixar. Tá. O site dos outros projetos, o que você diz? É aquele que eu mostrei? Esse, por último, o CodePen? Esse aqui. Pergunta do Jonas. Ah, tá. Vai no slide, mas esse é esse aqui, ó. Deixa eu mandar. Esse aqui tem de referência. E esse tem várias coisas. Aí dá para vocês irem. Assim, tem pessoa que desenha com CSS, tem assim, muita coisa maluca que vocês encontram aqui. O meu contato, deixa eu até mandar aqui, ó. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, vou mandar meu e-mail aí. Alguém tiver interesse? Pode me mandar um e-mail, a gente bate um papo. Até me adicionar no LinkedIn também. Vou mandar. Vou pegar meu LinkedIn aqui. Pode me adicionar lá. Falou, opa, Túlio, eu estava no workshop, eu quero bater mais papo sobre como que é mudar de área, porque eu já dei aula, acho que uns 4 anos, só para pessoas que eram de outras áreas e foram para a área de computação. Deixa eu pegar aqui o LinkedIn. Então, não sei quem quer mudar de área ou simplesmente quer agregar, né, na área que atua. Às vezes tem um processo que é muito manual, você consegue automatizar, então, às vezes, saber um pouquinho de programação ajuda. Pode mandar lá. Pode mandar lá que a gente conversa. Mas o negócio é você fazer o site, Kelly.
Ele fica... Não sei se quem aí quer mudar de área ou simplesmente está querendo fazer melhorar os processos do trabalho e tudo. Eu estava comentando com o pessoal aqui, Túlio, no nosso grupo aqui do Slack, que essa aula, tipo assim, eu já aprendi HTML e CSS lá atrás, quando eu fiz no ensino médio uma parte técnica, né, que era técnica informática, numa época, numa escola aqui em BH. E eu falei assim, gente, que saudade, quanta coisa vai mudando também, né? Antes era tudo meio quadradão naquela época do CSS2, aí veio o CSS3, e assim, é uma coisa muito legal, né, você vendo o projeto tomar forma. E, tipo assim, a cada linha que a gente ia fazendo, a escola era fazendo bloco de notas mesmo na época, então, assim, era bem legal, sabe? Então, e fico feliz que o pessoal aí também curtiu, e igual o depoimento da Monique, e assim, não, bateu uma nostalgia aqui do caramba, e deu, até abri aqui e comecei a fazer junto com você, porque é muito gostoso. É bom. Assim, eu imagino que para quem nunca viu, às vezes fica até, não, é muita coisa que eu tenho que decorar e tudo, mas depois que você começa a pegar a estrutura, assim, eu preciso fazer bloquinhos pequenos e resolvendo, vai ficando um pouco mais fácil, sabe? Então, acho que é para todo mundo. Pois é. Espero que você tenha gostado, pode me chamar lá, a gente pode conversar e bater papo de tudo. Programação, de carreira, de tudo. Muito obrigado, gente.